Olá, boa tarde! A partir de hoje a gente se encontra toda semana com um vídeo de revisão de geometria espacial, da matéria já estudada. Se liga lá! Nossa segunda questão de hoje é uma questão da Unicamp, que também envolve cilindro e cone, e diz assim: depois de encher de areia um molde cilíndrico, uma criança virou-o sobre a superfície horizontal. Após a retirada do molde, a areia escorreu, formando um cone, cuja base tinha raio igual ao dobro do raio do cilindro. A altura do cone formado pela areia era igual a... Então, eu tenho lá um cilindro que estava no molde de raio R. Essa areia que estava no molde foi jogada numa superfície horizontal e montou um cone de raio 2R. O exercício quer que a gente monte uma relação entre o cone, entre a altura do cone e a altura do cilindro, ok? Então, vamos lá. Qual será o volume do cilindro? Π vezes o raio ao quadrado vezes H. E como o cone tem o dobro do raio do cilindro, volume do cone será π vezes o raio, que é o dobro do raio do cilindro ao quadrado, vezes a altura dividido por 3. Aqui eu tenho 2r ao quadrado, que dá 4r ao quadrado, vezes π vezes h sobre 3. E eu sei que o volume do cone é exatamente o mesmo que estava no cilindro. Então, o volume do cone, 4πr ao quadrado vezes a altura do cone dividido por 3, igual ao volume do cilindro, πr ao quadrado h do cilindro, ok? Deu para cortar π, deu para cortar r ao quadrado e eu vou achar a altura do cone em função da altura do cilindro. E vai ficar 4 vezes a altura do cone sobre 3 igual à altura do cilindro. Quem será a altura do cone? Será 3 a altura do cilindro dividido por 4, ok? A altura do cone, 3 vezes a altura do cilindro dividido por 4. E essa resposta eu tenho lá em cima na letra A. Vamos começar hoje então com uma questão da Universidade Federal do Paraná, que fala sobre cilindro e cone. A prefeitura de certo município realizou um processo de licitação para a construção de 100 cisternas de placas de cimento para a família da zona rural do município. Esse sistema de armazenamento de água é muito simples, de baixo custo e não poluente. A empreiteira vencedora estipulou o preço de R$ 40 por metro quadrado construído, tomando por base a área externa da cisterna. O modelo de cisterna pedido no processo tem a forma de um cilindro com uma cobertura em forma de cone, conforme figura. Considerando que a construção da base das cisternas deve estar incluída no custo, é correto afirmar que o valor em reais a ser gasto pela prefeitura na construção das 100 cisternas será no máximo de, utilize π como 3,14. Então, a primeira coisa que eu faço é observar essa cisterna e me perguntar quais as figuras que a compõem. Eu tenho a parte lateral de um cilindro de raio 2 metros e altura 2 metros, e também tem uma de suas bases que é o fundo. E também a parte lateral de um cone de raio 2 metros e geratriz 2,5 metros. Então, vamos aos cálculos. Área lateral de cone, eu calculo pela fórmula πRG. Então, π vezes o raio do cone vezes a sua geratriz, 15,7 metros quadrados. A seguir, fui calcular a área do cilindro, que seria a área lateral, 2πRH, mais área de uma base, πr ao quadrado.
Então, 2 vezes 3,14 do π, vezes o raio, que é 2, vezes a altura, que também era 2, mais a área de uma base do cilindro, 3,14 vezes 2 ao quadrado. A área lateral deu 25,12 e a área de uma base 12,56, somando 37,68 metros quadrados de área de cilindro. Qual a área total a ser construída? É a área do cone, área lateral do cone, mais a área do cilindro, que foi composta da parte lateral e uma das bases, somando 53,38 metros quadrados. Isso, uma cisterna, mas são 100. Então, 100 vezes a área de uma, eu tenho 5.338 metros quadrados de área de cisternas a se construir. E em relação ao custo, custa R$ 40 o metro quadrado construído. Então, 40 vezes 5.338. E aí vai dar um custo total de R$ 213.520. Resposta essa que encontramos lá na letra E, R$ 213.520. Espero que você tenha compreendido e a gente se encontra novamente na próxima semana com mais 2 questões envolvendo geometria espacial. Grande abraço!